Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, Deus te abençoe, você que veio aqui à casa do Senhor para participar da comunhão, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, e você que está conosco por muito tempo já, Deus te abençoe por tua perseverança, amém? Estamos rumando para o céu, em breve Jesus virá, aleluia. Eu tenho certeza que aquele que veio aqui pela primeira ou segunda vez e que talvez venha de longe, veio prestando atenção no caminho com medo de perder a rota. Há outros que, no entanto, já pela quantidade de vezes que vem aqui, já veio com o sensor desligado. E veio para cá e chegou aqui e, uau, já cheguei na igreja. E nem prestou atenção no caminho. Porque a verdade é, irmãos, que a nossa observação, ela depende de alguns fatores. Nós observamos melhor as coisas quando nós não estamos familiarizados com aquele ambiente, ou quando queremos realmente entender melhor como é que funciona. Estou falando isso, irmãos, porque o que nós temos hoje a tratar fala um pouco da observação. Assim como você observa, Deus também observa, Deus também perscruta, olha, conhece e sabe. E uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que Jesus estava prestando atenção em alguém, e esse alguém pode ser eu e pode ser você. Vamos lá para Marcos, o capítulo número 12, a começarmos do versículo 41, e atendamos a essa mensagem. Marcos, o capítulo 12, a começarmos do versículo número 41 em diante. Amém? Já quero adiantar para você que esta mensagem não é um mecanismo de sugestão. Nós não estamos lendo essa passagem para que incrementemos o valor da oferta, até porque a oferta já foi retirada. Okay? Nós não estamos tratando desse assunto tão pouco para melhorar a receita da igreja, porque, graças a Deus, essa tem sido uma igreja abençoada. Este sermão serve para fins didáticos, para que você aprenda aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 12, versículo 41, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado defronte de onde? Da arca do tesouro, ou gasofilácio, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos deitavam ou lançavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, ou 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Palavra do Senhor. Curva a sua cabeça e agradeçamos a Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio que temos nesta tarde de estarmos reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela graça que o Senhor nos concede de podermos abençoar Tua obra. Obrigado, Senhor, por nos fazer participantes, Senhor, deste ministério. E eu rogo, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que o Senhor fale conosco da melhor forma possível. Usa a minha vida, tem misericórdia de mim como vaso. Eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar adorando aquele que é o Criador para sempre. Glórias a Deus. Esta será a última vez que Jesus vai ao templo. E Jesus vai para ali com um sentido, com o propósito de observar o que está acontecendo no templo. No capítulo 11, versículo 27, um pequeno grupo já se antepõe, e este grupo de sacerdotes, escribas e anciãos vão questionar a autoridade de Jesus quando ele está andando pelo templo. Um pouco depois, ele é interrogado por fariseus e herodianos acerca do dinheiro, do tributo
eles perguntam para o Senhor: Senhor, é lícito pagar tributo, impostos a César? E Jesus, sem muito questionamento, pede uma moeda. Você conhece bem a história. Ele pega a moeda, ergue e diz: de quem é esta inscrição e de quem é este rosto? Dizem: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está falando essas coisas no templo. Ele está ensinando que existem dois reinos nos quais você aplica. No reino dos homens, nós somos devedores, e a palavra correta para aquilo que você paga chama-se imposto, e é imposto porque é uma imposição, ou você paga ou vão tirar da sua conta corrente, portanto pague corretamente os seus impostos. Agora ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós entendemos que existe aquilo que é do cotidiano, da vida diária, daquilo que é relacionado com a sociedade, com os homens, aquilo que representa a sociedade, a família, e existe o outro lado, aquilo que é de Deus, aquilo que representa o nosso investimento na vida futura e nas coisas que incrementam esse reino, que é o reino dos céus. Jesus está ensinando estas coisas, e depois que ele para um pouco, ele vai descansar e ele se assenta. Ele está assentado em um lugar. Ele está assentado naquilo que é chamado de o pátio das mulheres. E o pátio das mulheres tinha uma curiosidade, porque era ali também que se ofertava. E a oferta era colocada em 13 caixas, segundo nos fala Joséfo. Estas 13 caixas tinham uma forma de trombeta, uma boca de metal, e ali se lançavam as moedas, porque não havia papel moeda, todo o dinheiro era na forma de moeda. E quando as moedas passavam por aquela espécie de funil, por aquela boca, para entrar na caixa, é claro que ela soava, porque metal com metal tende a tinir. Fazia ruído, fazia barulho. E Jesus está ali, e de repente ele levanta a cabeça e ele observa. E é isso que me chama a atenção, irmãos queridos, porque era a última visita de Jesus no templo. Que templo? O templo de Herodes. Herodes que estava assentado ilegalmente no trono de Davi. Ele que não era um hebreu, mas um idumeu. E politicamente falando, ele viu como interessante, talvez agradar os judeus e construir-lhes um templo. Ele constrói aquele templo magnífico, não tão resplandecente, não tão maravilhoso quanto de Salomão, mas tinha a sua glória. E constrói aquele lugar onde a religiosidade imperava, onde fariseus e saduceus, que eram opostos na sua ideologia, na sua teologia, mas estavam unidos no mesmo propósito de enganar as pessoas. Todo aquele ritual, todo aquele formato, não era mais do que aparência para arrancar das pessoas aquilo que elas tinham dificuldade de juntar. E Jesus condena, ele fala: ai desses fariseus que entram na casa das viúvas e a pretexto de largas orações estão lá com a intenção de minar as finanças da viúva, que representava a classe mais pobre. Agora Jesus, já enfadado, fastidiado, enojado com o que ele via no sistema religioso, ele se assenta. Ele está assentado, e assentado que estava, de repente ele ergue os olhos, ele vê dois grupos. Ele olha, segundo o que está em Lucas 21, ele olha e vê primeiro os ricos. Ele vê que os ricos vinham com as suas bolsas de moeda, lançavam em uma daquelas bocas, e o barulho era talvez frequente, como numa grande empresa financeira. O dinheiro era lançado e o barulho fazia-se, e lançaram essas moedas, mas de repente alguém que não podia ser notada é percebida por Jesus, e ela faz parte desse segundo grupo, porque Jesus olha e vê. Diz a Bíblia que ele estava assentado ao lado da arca do tesouro, ao lado do gasofilácio. E ele observava a maneira como as pessoas colocavam ali a sua oferta. E é isso que me chama a atenção, irmãos queridos.
nesta mensagem de hoje, porque eu tenho que confessar-lhes que lhes falta ensino nesta área, porque todos esses anos que eu estou aqui nunca foi necessário ensinar os irmãos, porque esta igreja é uma igreja generosa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a nós a responsabilidade pastoral de fazer-nos entender que toda oferta lançada não é para atender a um sistema religioso, mas é para provar, de alguma maneira, a nossa fidelidade, o nosso amor ao Senhor e à sua obra. Eu vejo que Jesus está observando aquela mulher, e ela vem com uma quantia insignificante, que não faria nenhuma diferença para o sistema do templo. Ela vem com 2 pequenas moedas. Na Bíblia atualizada diz que representava um quadrante. Um quadrante era a 4ª parte de 1/10 de um denário. O denário, vou explicar para você melhor. O denário era a moeda que a pessoa recebia de maior valor, a moeda por um dia de trabalho, equivalia, como hoje, a um dia de trabalho, 10.000 ienes, por exemplo. Se um quadrante era a 10ª parte, então podemos imaginar que equivalia a 1.000 ienes. E se ela deu 1/4 de 1.000 ienes, se a gente colocar em moedinhas, não há uma moeda de 250 ienes, então vamos colocar 2 moedinhas de Hyakuem em cada uma. Era isso que ela trazia na mão, simbolicamente falando para nós que estamos aqui nessa nação, com esta moeda. Ela vinha com 2 moedinhas. Dá para comprar o pãozinho, talvez. Mas ela vem com aquilo. Ela era facilmente reconhecida, porque essa mulher sem nome tinha classe social, e a sua classe era a mais baixa, a mais pobre. Era uma viúva. Era identificada pela cor de suas roupas negras, de mulher em luto. E ela vem, sem que ninguém aparentemente a observasse. E quando ela coloca a moeda ali, aquele que é o dono da oferta, ele diz, ei, ele levanta a cabeça e vê. Ele vê que aquela mulher está ofertando. E ele chama os discípulos, ei, venham cá, venham cá. Vocês estão vendo aquela mulher que está indo embora? Quem é aquela lá? A viúva. Vocês viram? Esses que colocaram a oferta. Viu como tilintava, o barulho que fazia? Muitos deram muito, mas estavam dando daquilo que sobrava. Mas esta mulher, ela deu mais do que todos, porque ela não deu daquilo que sobrava, mas ela deu do seu sustento. Então Jesus faz aqui para nós uma comparação entre a sobra e o sustento. Isso me faz pensar algumas coisas, irmãos. Porque esse é o mesmo Jesus que estava no templo, observando a maneira, o modo como as pessoas ofertavam, o mesmo Jesus está presente aqui entre nós, em espírito e em verdade, e ele observa que a oferta também faz parte do culto. Existem algumas igrejas que acionam gatilhos, mecanismos de coação para fazer você ofertar. Todo pastor sabe quais são esses mecanismos. O primeiro grande mecanismo é o que eu chamo de mecanismo emocional. Conte-se uma história triste, uma história envolvente, emocional, um pouco antes da oferta. Isso vai sensibilizar corações para que as pessoas ofertem mais. Segundo gatilho, não funciona a emoção, parte para o medo. Olha, se você não ofertar, você pode estar debaixo de maldição. Esse é um outro gatilho que também funciona, porque tem gente que tem medo de ficar pobre. Mas se nenhum e nem outro funcionaram, então apele para o gatilho da barganha. Dê e você vai receber. Mas eu vejo que nessa mulher, nenhum desses gatilhos é colocado na cabeça dela. Nenhuma coação
nem a da emoção, nem a do medo e nem a da barganha. Ela tem outros princípios que escapa a qualquer coisa como essa, a qualquer coisa banal e humana. Ela sabe por que é que ela está ofertando. Ela sabe de onde vem o sustento dela. Irmãos, esta mulher não tem nome. Esta mulher é uma desconhecida. Eu não sei o que aconteceu com ela. E eu louvo a Deus porque Jesus não é igual ao pastor Cid. Talvez se eu estivesse ali, eu diria para aquela mulher: ei, senhora, a senhora não precisa contribuir não, a senhora está mais para receber do que para dar. Mas Jesus não age assim com ela, porque Jesus sabe muito mais do que eu sei. Ele sabe para quem é que ela está ofertando. Ela não está ofertando para um mecanismo gigantesco, empresarial do templo. Ela está ofertando para aquele que é o Todo-Poderoso, aquele de quem é a terra, a sua plenitude e os seres que nela habitam. Vamos entender então quais são os mecanismos que funcionam e que gerem uma contribuição saudável. Vamos comigo para aquilo que está na segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 8 e o capítulo 9, e nós vamos entender, irmãos queridos, quais são as formas corretas de contribuição. Nesse segundo capítulo de Coríntios, capítulo 8, eu encontro Paulo falando com a igreja de Corinto. Ele está falando, dando exemplo dos macedônios. E ele fala que a coleta, a oferta, em primeiro lugar, irmãos, que não é uma barganha, é uma graça. Sabe qual é a diferença entre graça e barganha? Na barganha, você dá algo para receber um outro algo em troca. Isso é barganha. Há alguns crentes que barganham com Deus. Eu já toco na igreja, eu já sou um diácono, eu já dou o meu serviço para a obra do Senhor, eu não preciso dizimar. Isso é barganha. Há outros que pensam o seguinte: não, eu não contribuo porque eu não posso, eu não tenho. E eu tenho percebido uma coisa muito importante, querida igreja, que aquele que mais contribui é aquele que menos pode. Isso é em todas as partes do mundo. A proporção daquilo que o pobre dá é muito maior do que o que o rico se predispõe a fazer, proporcionalmente à sua riqueza. E essa é uma grande realidade na palavra de Deus e na experiência humana. Em primeiro lugar, ele nos fala, Paulo aqui, no versículo 1, que fazer conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo ou alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ele fala que a oferta dos macedônios foi uma graça que Deus concedeu a eles. E esse é o maior mecanismo, é graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor que a gente não merece. Em outras palavras, quando nós vamos ofertar para Deus, isso é um favor que Deus está me prestando, a mim e a você. Deus não precisa, irmãos. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não precisa da minha oferta nem do meu dízimo. Deus não carece disso. Dele é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos queridos, por que aqui chama de graça? Porque exatamente por isso. Eu não mereço contribuir. Mas ainda assim, Deus me faz participante desta graça. Da mesma maneira como, por exemplo, que contribuição uma criança pode dar para a mãe lavando a louça com ela? Às vezes mais atrapalha do que ajuda a ser pequenininha ainda. Mas é uma graça que a mãe faz. É uma oportunidade que a mãe dá. Da criança aprender, saber e estar perto da mãe. Contribuir é uma graça. É uma graça que poucos desejam, mas que Deus dá para quem quer andar pertinho dele.
Essa é uma graça que nós precisamos aprender. O gatilho, irmãos queridos, que Deus aciona, chama-se generosidade, é o versículo número 2. Ele diz para nós: a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Diz a Bíblia no versículo 3 que eles deram na proporção acima do seu poder. Deram de que forma? Voluntariamente. Não havia coação, não havia indução. Não havia nenhuma necessidade de que fizesse um grande apelo para a oferta, que se contasse uma bela história. Não, irmãos. Era algo que partia de um coração voluntário. E é isso que Deus espera de nós. Há quem está servindo ainda a Deus de forma legalista. Há quem ainda está vivendo nos tempos veterotestamentários. Há pessoas ainda que dão o dízimo no estrito rigor da lei, como quem paga um carnê mensal, eu tenho que pagar o meu dízimo. Se você está vivendo assim, vou dizer para você, você não é cristão, você é judeu. O dízimo, há quem pense que é exclusivamente para os tempos daqueles que viveram no Antigo Testamento. Pode ser. Mas eu entendo uma coisa importante, irmãos queridos, que a medida mínima do judeu era o dízimo. Então, como eu viver debaixo da graça de Deus, vou limitar a minha contribuição para Deus em 10%. Não, irmão. Eu diria mais ainda, que do Senhor não são os 10, do Senhor são os 90, que Ele deixa em nossas mãos para com sabedoria administrar. E os 10 é aquilo que Deus deixou na minha mão, para saber se eu sou fiel, se eu posso retribuir a Ele a graça que Ele me tem dado. Aleluia. Você sabia que você respira e que você caminha por pura graça de Deus? É pela graça de Deus que nós nos movemos e existimos. Ele nos dá essa grande oportunidade de sermos participantes da sua obra. Por isso que é algo voluntário. O versículo 5 nos fala isso, quando ele diz que primeiro, antes da oferta, a maior oferta foi a doação de si mesmo para a obra de Deus. Diz a Bíblia que esses macedônios se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aleluia. Há uma outra coisa, irmãos. A oferta, versículo 8, prova a nossa sinceridade. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Ele nos fala que a oferta é um ato de sinceridade. É um ato de reconhecimento daquilo que Deus tem feito por mim, que ninguém precisa saber. Mas Deus sabe. E na sinceridade do nosso coração, a gente abençoa e é aí sim abençoado. Um dia desses, eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, nós passamos por uma crise financeira no Japão. 2008 foi o marco da crise. 2011, a crise arrochou ainda mais como consequência do tsunami. E revendo a história da nossa igreja contabilmente, 2011, o ano do tsunami, o ano do desemprego, foi o ano que essa igreja mais abençoou. Não é curioso? Que justamente no ano em que a maioria dos irmãos estavam desempregados, ninguém foi infiel a Deus, todo mundo, por quê? Estávamos inseguros do que iria acontecer. E todos nós, com grande alegria, não apenas abençoamos a obra, como pudemos fazer viagem até Tohoku e levar grandes quantidades de alimento até aquela região. Tudo por quê? Porque, irmãos queridos, nós aprendemos pela misericórdia de Deus que melhor coisa é dar do que receber. E isto é dom de Deus. 2011 foi também um ano em que alguns irmãos que tinham financiamentos não puderam pagá-lo. E aconteceu isso com um dos nossos queridos irmãos. E ele veio pedir ajuda. Eu vi o que podia fazer por ele. E ajudei esse irmão. Disse: pastor, assim que eu puder eu lhe pago. Eu falei: fica tranquilo, irmão. Quando der, você acerta. E os anos passaram, 2011, 2012, 2013.
E esse irmão tinha grande dificuldade de se levantar financeiramente, não conseguia se levantar financeiramente, ficava empregado, desempregado, empregado, desempregado. E um dia, recentemente, não faz muito tempo, ele me chamou: pastor, eu queria pagar o pastor. Assim: irmão, tem certeza, não vai fazer falta para o seu filho, para a sua família? Não, pastor, eu quero pagar. Quanto você vai pagar? Quanto você pode pagar? Eu quero pagar tudo. Disse: como tudo? Não, pastor, é tudo. E ele veio: irmão, eu não posso aceitar, eu sei que vai te fazer falta. Disse: não, pastor, não vai não, pastor. Deixa, o pastor me abençoou e eu quero agora contar para o pastor ficar tranquilo, o pastor receber em paz. Olha, pastor, eu estava com dificuldade de ser um dizimista fiel. Estava com dificuldade. Eu queria pagar o meu dízimo e não conseguia pagar. Mas aí aconteceu uma coisa. Eu fiz minhas contas e disse para minha esposa: olha, agora ou vai ou racha. A gente vai entregar para o Senhor o que é de Deus de qualquer maneira. Se a gente não puder, Deus vai ver como vai fazer, mas a gente vai colocar nas mãos do Senhor. E ele pegou o dízimo dele e colocou no altar do Senhor. E voltou para casa aflito, porque ele mal tinha para gasolina. E naquela semana, ele recebeu um telefonema. Disse: pastor, naquela mesma semana que eu fiz o meu ato de fé, meu telefone tocou. E o telefone tocou, disse, e era o meu cunhado, dizendo que eu tinha recebido uma herança. Pastor, estou pagando, pastor, paguei todo mundo que eu devia, e ainda tenho muito dinheiro guardado para a glória e a honra do nome de Jesus. Essa não é uma história bonita, emocional, para te convencer a dizimar. É apenas para fazer você entender, irmãos, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, esse Deus é o Deus que nos abençoa. Quando nós usamos de misericórdia, Deus usa de misericórdia para conosco. E chegou numa hora bem certinha aquele dinheiro. Numa hora bem certinha, que abençoou também a minha vida. Muitos de nós, irmãos, não entendemos esse processo maravilhoso, irmãos, de dar e receber. Mas isso é divino, isso é bíblico. E o Senhor nos ensina estas coisas. Eu aprendi, no começo ficava constrangido. Quando alguém vinha, e pastor, isso aqui é para o pastor. Ficava meio constrangido, tinha vergonha. Até que Deus falou comigo: não quebre o meu círculo de boa vontade. Deixe que a generosidade se espalhe. Deixe que esta pessoa seja abençoada. Não limite a minha liberalidade no coração dessa pessoa. Muitas vezes, irmãos queridos, nós sentimos e sabemos que somos abençoados, e isto é uma prova de amor. O versículo 24 nos fala: portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma ambiguidade no dinheiro. Eu poderia dizer que o dinheiro é uma coisa neutra, mas não é neutro. Houve um tempo que eu pensei que o dinheiro era neutro, mas não é neutro. O dinheiro traz consigo aquela ambiguidade de segurança. Aquela segurança que Deus provê. O dinheiro traz consigo aquela sensação de suficiência. Aquela suficiência que só Deus provê. Eu me lembro, irmãos, quando missionário, eu estava numa cidade do interior de São Paulo, não vou dizer o nome da cidade, estava no interior de São Paulo, e passava ali, ia eu, minha esposa, e o meu filho, o único filho que tínhamos na época, nos braços, e algumas malas que a gente ia de um lugar para outro, de cidade em cidade. E um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, podia ir na minha casa para abençoar a minha casa? Eu falei: claro, irmão, vou na sua casa. Como não? Vou sim. Aí fui lá, e cheguei, irmão, fiquei meio constrangido, porque não era uma casa, era a casa. E ele me levou para a sala, eu me assentei na sala, fiquei um pouco desconfortável, vendo toda aquela suntuosidade, né? Ele falou assim: irmão, ora por mim, abençoa a minha vida. Eu pensei: meu Deus, ele que tinha que orar por mim. Aí, ora por mim. Eu falei: mas irmão, pelo que o irmão quer que eu ore? Porque eu estou olhando aqui, estou vendo que o irmão tem tudo. O que mais que o irmão precisa? Aí ele começou a chorar. Esse irmão, ele falou para mim: irmão, teu irmão está vendo tudo isso aí? É só aparência. Deixa eu contar uma história para o irmão, e eu nunca mais esqueci a história que ele me contou. A partir daquele dia, você já era fiel ao Senhor, passei a ser mais fiel ao Senhor. Eu disse: irmão, eu venho de família crente,
Minha mãe me ensinou o poder do dízimo. Desde garotinho eu sempre fui fiel ao Senhor. E Deus me abençoou, me deu uma empresa. A empresa começou a crescer. E eu sempre tirava aquilo que era de Deus e colocava na obra de Deus. Mas aí, irmão, começou a aumentar. E eu comecei a perceber que não havia diferença. Se eu desse mais ou menos do que era, ninguém ia perceber, porque Deus estava abençoando tanto e cada vez era mais que eu recebia. Aí, comprei casas, comprei iate, comprei uma série de coisas. E aí recebi uma proposta de um amigo, um sócio. E não cuidei de ver se esse sócio era um dizimista. E me aliei a ele. E o negócio só melhorou depois daí. Só foi melhorando e só cada vez mais dinheiro. E na medida que foi em proporção foi crescendo a minha renda, o meu dízimo foi ficando igual. Até um dia que esse meu amigo simplesmente desapareceu. Levou todo o dinheiro da empresa e me deixou com todas as dívidas. Está vendo esses carros, esses 4 carros na porta? Estão todos alienados. Está vendo essa casa? Tem um prazo para sair. Ora por minha vida. Aí eu olhei para ele e disse: irmão, faça o seguinte, eu vou orar por você, mas faça o seguinte. Reúna tudo que você ainda pode salvar. Seja fiel ao Senhor. E o Senhor será fiel a você. Não importa o quanto você errou, mas daqui para diante seja fiel, seja sincero ao Senhor. Eu não sei se ele o fez, nunca mais o vi, porque estava de passagem naquela cidade. Mas ali eu aprendi 2 lições importantes que Deus tem me lembrado nesses últimos dias. Não se associe com o infiel. Não se associe com o infiel. E segunda coisa, nunca deixe de ser fiel ao teu Deus. Eu entendo sim que isso é prova de amor ao Senhor. Por isso, irmãos queridos, desde aquele momento, eu sempre cuidei em ser fiel ao Senhor. Por isso, por misericórdia do Senhor, eu posso dizer até aqui, o Senhor me tem ajudado. Um outro princípio é o da prontidão, versículo 11, diz: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Ou seja, Deus não pede de nós aquilo que nós não temos. Mas ninguém é mais pobre do que uma viúva, irmãos. Mesmo na África, os irmãos são fiéis ao Senhor. A fidelidade é proporcional à graça que cada um recebe no coração. Por isso, irmãos queridos, neste lugar eu posso dizer com segurança, não vai haver uma outra oferta. Essa mensagem não tem esse propósito. Essa mensagem tem o propósito de ver a sua vida abençoada por Deus. Entendendo que quando nós contribuímos, somos nós os que mais recebemos. E essa é a grande bênção da parte do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Me chamou a atenção, e eu tenho que confessar aos irmãos, que me comoveu, quando Jesus, ao observar, viu aquela mulher, viu o que ela estava fazendo. Isso me dá uma sensação de segurança enorme. Isso me dá a segurança, irmãos queridos, que se você está ofertando ou dizimando, talvez aquilo que poderia ser o leite para o seu filho, note uma coisa: Deus não vai te deixar desamparado. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência que mendiga o pão. Seja fiel ao Senhor, e Deus será fiel a você. Glórias a Deus. Pastor não precisa, não estou falando isso porque eu não preciso, irmão. Sei viver no pouco, tenho vivido no pouco, estou vivendo um pouquinho no muito agora, graças a Deus, tenho vivido bem com o Senhor, eu não preciso. Esta igreja não precisa. Mas o reino de Deus precisa continuar avançando. E isso depende de você e de mim. Me dá a segurança e a certeza, a alegria de saber que nós somos contribuintes na obra de Deus. Que se alguém dá um grito lá na Indonésia, para as crianças da Indonésia, nós temos como ajudar. Por graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem dificuldade, nós podemos ajudar. Por quê? Por graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque, de uma certa forma, irmãos queridos, nós somos coparticipantes da graça de Deus.
nós podemos fazer mais, então faça, seja útil na obra do Senhor, seja abençoador. E eu aprendi isso, irmãos queridos, desprendimento. É por isso que talvez há uma dificuldade naquele que tem mais. Isso não é uma regra, irmãos, isso não é uma regra, porque existem muitas pessoas que têm muito e dizimam mais do que o que ganham. Existem vários exemplos na história, mas quando eu vejo aqui que tem que ter prontidão de vontade, me faz lembrar de um querido irmão. Estava andando de carro com o irmão, disse: pastor, eu tenho um sonho. Conta, irmão. Meu sonho, pastor, é ter muito dinheiro. Para que, irmão, quer muito dinheiro? Olha, pastor, o dia que eu tiver bastante dinheiro, eu vou comprar o templo para a igreja. E eu pensei cá comigo: meu Deus, que bom seria que isso fosse verdade. Mas ele não é fiel nem no pouco. Como é que vai ser fiel no muito? Barganha, irmão, você está entendendo? Barganha. Deus nos prova no pouco. É no pouco, irmãos queridos. Porque se você é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Seja fiel ao Senhor, amém? Vamos ser fiéis a Deus, amém? Nunca dê ao homem, dê para Deus, e Deus vai te recompensar, amém? Quando você vê um necessitado, não segure a sua mão, não retenha, abençoe. Uma das coisas mais alegres, irmão, de 2011, foi eu ver essa ajuda mútua entre os irmãos, uns ajudando os outros, uns apoiando os outros. Por isso que nós podemos passar pela crise. Não sei se vem mais crise por aí, mas tem que estar treinado, irmão, tanto no pouco quanto no muito, sendo desprendido para a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei, irmãos queridos, se você tem sido fiel a Deus ou não. Não sei. Mas Deus sabe o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meu apelo nesta tarde é que nós convidemos o Senhor para ser o nosso sócio. O meu apelo para você é que você não tenha medo de confiar no Senhor. Veja aquilo que você abençoa a obra de Deus como o maior investimento da sua vida. Você pode viver mediocremente, confiado em sua própria força, naquilo que você pode suprir para você mesmo, ou aprender a depender de Deus. Eu quero ser um dependente de Deus. Eu escolhi, meu Pai, ser dependente teu, e não me envergonho disso. Eu quero hoje te convidar, aleluia, a chamar o Senhor como teu sócio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Erga a sua mão e adore a Deus comigo. Senhor meu Deus, nada recebemos que não venha de ti mesmo. Nada fizemos, Senhor, que não tenhamos visto o Senhor fazer primeiro. Nada podemos, Senhor meu Deus, que o Senhor não nos capacite a fazer. Somos gratos, Senhor meu Deus, pela voluntariedade, pela generosidade, liberalidade desta igreja. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por meus irmãos em Cristo, Pai. Meu Pai eterno, enquanto Jesus não vem, nos ensina, Senhor meu Deus, a abençoar e sermos abençoados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Abraça o irmão que está aí do teu lado, irmão. Um irmão, uma irmã que está aí do teu lado. Não quero constranger você não. Não quero constranger. Amém? Abraça, tem problema, pega na mão, carinhosamente. Somos irmãos em Cristo. Amém? Glória a Deus.
Abençoa a vida do teu irmão com uma palavra de bênção. Ora por ele. Ora por ela. E peça ao Senhor: Senhor, nos ajuda, nós queremos ser dependentes teus. Deus, quebra hoje, Pai querido, toda independência, papai. Toda independência, Senhor, do meu coração, Senhor. Meu Pai, quebra hoje, Senhor, meu Deus, todo medo, Senhor, do futuro, pois o futuro está em tuas mãos. O nosso futuro pertence a Deus. Pai, ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, para que sejamos, Senhor, meu Deus, generosos para contigo e com a tua obra. Senhor, meu Pai, eu rogo, meu Deus, a tua bênção sobre a tua igreja. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda esta igreja, papai querido, a que tenhamos condições, Senhor, de abençoar ainda mais. Senhor, meu Deus, com recursos, com talento, com dinheiro, ajudar a tua obra, papai querido. Meu Pai, obrigado por esta graça que o Senhor nos tem dado, papai querido. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a ti. Guarda-nos, Senhor, meu Deus, no temor do teu nome. Quebra maldições nesta tarde, Senhor, meu Deus. Rompe cadeias, Senhor, do coração. E dá-nos, Senhor, meu Deus, a alegria, papai, de te servir. Pois, Senhor, meu Deus, o Senhor nos tem ensinado, Senhor, generosidade. Para a glória do teu nome, meu Deus, toma a tua igreja, Senhor, e abençoa o teu povo. Nós rogamos a tua bênção, Pai, sobre a tua igreja, para a glória e a honra do nome de Jesus. No nome do Senhor, recebam a bênção de Deus nesta hora, para a glória e a honra de Jesus. No nome do Senhor. Glória a Deus. Se tu uma bênção, meu irmão. Se tu uma bênção para a obra de Deus. Glórias a Deus.